falar do templo. Lá no templo, lá quando o povo chega lá em Canaã, na terra prometida. A gente viu na semana retrasada, quando Deus manda Moisés construir o templo lá no deserto. Lembra, no deserto? Então, agora a gente vai começar a ver a construção do templo que Salomão construiu. Amém, pessoal? E lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, a gente vai ver assim, ó, versículo 1, ó. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Cedros, você sabe que é madeira, né, pessoal? Madeira boa, que nem cupim não consegue destruir. Então, o Davi está dizendo que ele morava numa casa confortável, num palácio feito de madeira, os melhores materiais da época. É isso que o Davi está dizendo. Mas a arca do concerto, que essa época representava a presença de Deus, ainda estava naquela casa de plástico, de cortina, como ele diz ali, que foi construído lá no deserto. O versículo seguinte vai dizer assim, ó. Então disse Natã a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é. Mas sucedeu 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para... Observe que Deus, ele diz para o profeta dizer para Davi: não, tu não me edificarás casa para morar. Isso não significa que Deus não gostaria de ter o seu templo. E ele vai explicar para mim e para você o porquê de Deus falar isso para Davi. Seguinte, ó. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo? Dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de... Então Deus está dizendo para Davi o seguinte, ó. Olha, Davi, você não vai me edificar uma casa para eu morar? Porventura, ele vai explicando, eu pedi alguma coisa aos juízes? Porque Israel viveu durante 450 anos sobre o governo de juízes. Homens cheios do Espírito Santo, que foram levantados por Deus para libertar Israel da mão dos inimigos, dos opressores. O que eu entendo aqui é que Deus está dizendo o seguinte: eu não pedi para construir para mim uma casa de cedro. Eu não pedi a ninguém, nem a você, Davi. Porém, já que você se prontificou a fazer, eu não posso permitir que você faça. Por quê? Lá no versículo de número... no versículo 11, ele vai dizer assim, ó. Versículo 11. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, que ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti,
a qual será dos teus filhos, e confirmarei o quê, pessoal? O teu, olha só o 12. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes dele. Bom, antes de Davi foi o Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo e depois ele perdeu a presença do Espírito Santo. Se você parar para analisar, é que meu. Deixa eu pegar esse aqui. No Antigo Testamento, a única pessoa que Deus chama de filho é Salomão. E eu lhe serei por, e ele me será por filho. Amém? Deus, ele amava o Salomão, assim como amava Davi. O Davi não pôde construir o templo porque a mão dele, diz a Bíblia, estava cheia de sangue. Capítulo 22, versículo 8, vai dizer isso para a gente. Porém, a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha. Então, esse foi o motivo. O Davi, ele lutou muito, defendeu muito Israel. Muita gente morreu pela mão dele, muito sangue havia sido derramado. E esse foi o motivo. E Deus então disse: Salomão, Davi, você não vai edificar o meu templo, mas o teu filho, o Salomão, ele vai edificar esse templo. E olha, eu vou ter ele como meu filho. Olha que coisa interessante. A minha benignidade não se apartará dele. Eu não vou fazer com o Salomão, ou com o teu filho, com o meu filho, o que eu fiz com Saul. E ele vai edificar para mim uma casa. E lá no capítulo 6 de primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, o Salomão começa a edificar essa casa lá. E sucedeu o quê? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, o mês de Ziv é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do... Então Salomão, não vou entrar nesse detalhe, mas um alerta para a gente o Davi já havia preparado todo o material para a construção do templo. Só que ali está dizendo que o Salomão, embora tivesse já o espaço, a terra, já tivesse todo o material, ele ainda demorou 4 anos para começar a edificar o templo. Mas eu não vou pregar sobre isso. Eu quero que você entenda que o Salomão, ele começa a edificar o templo. Observe que a Bíblia traz para a gente o tempo. 480 anos. O povo de Israel, todos, já estavam com suas casas edificadas, com os materiais, a Bíblia fala cedros, madeiras, né? Mas ninguém nunca se importou assim de construir a casa de Deus. E se você parar para prestar atenção, o próprio Deus diz: eu nunca pedi. Se tem uma coisa que Deus, ele faz, ele deixa bem claro nas Escrituras, é que ele não pede você para fazer nada para ele. Nada.
a não ser que você se santifique, que você fuja do pecado, da coisa errada, que você ande na presença dele. Olha, por um acaso eu pedi a alguém ou alguns dos juízes para construir casa para mim? Eu não pedi nada. Eu andei com Israel para cima e para baixo, aonde quer que Israel foi, eu fui com eles, mas eu nunca pedi para fazer esta casa. Uma casa de cedro para mim. Só que agora que o Davi se propôs a fazer essa casa, Deus vai exigir essa casa. E Deus ele vai exigir essa casa. Quando o povo então vai para Babilônia e volta, que a gente vai estudar aqui também, o povo começou a construir a casa deles e Deus diz, ó, para tudo. Primeiro a minha casa, depois a de vocês. Porque senão vocês vão estar trabalhando, mas o dinheiro que vocês receberem não vai ser suficiente para vocês. O que Deus mostra para a gente aqui? Que Ele não pede você nada, mas se você prometer alguma coisa para Ele, Ele vai querer que você cumpra. E diz a Bíblia, quando fizeres algum voto ao Senhor, não tarde em cumprir, porque senão Ele vai requerer de você. Eu vou dizer uma coisa, tem muita gente da igreja, servos de Deus, que não estão prosperando, que não estão vencendo as suas lutas, porque na hora do sufoco e na hora do aperto, promete um monte de coisa para Deus e não cumpre. Não estou falando de oferta, estou falando disso não. Estou falando de prometer coisas para Deus. E depois, quando o negócio vê, não dá para fazer o que eu prometi, ou até esquece, deixa de lado. Não é capaz nem de chegar para Deus e falar, Senhor, me perdoa porque eu falei que ia fazer e não consegui fazer. Nem perdão por não ter cumprido faz. Pede. Amém, pessoal? Então, observa isso. Você algum dia fez algum tipo de promessa para Deus? Por mais que para você pareça ser simples e insignificante a promessa, para Deus é o que saiu da tua boca que vale. É o que você falou que vale. Porque, na verdade, Deus não precisa de nada. Mas o que Deus quer é que, se você disse que ia fazer, se você prometeu para Ele, ainda que seja assim, quer ver? Ah, Senhor, essa semana eu vou acordar 3 horas da manhã, todo dia para te adorar. Ainda que seja isso, que não te custe absolutamente nada, a não ser despertar para orar. E você simplesmente não acordou, ou acordou, estava cansado, disse que amanhã é hora, e deixou isso para lá, como se fosse normal. Não, você fez uma promessa para Deus. E essa promessa que você fez para Deus, sabe? Pode ser que tem muita gente aí sofrendo de insônia por causa disso, não sabe. Ah, eu prometi há muito tempo a Deus que eu ia acordar, não acordava, hoje eu não consigo dormir. É isso aí. Então, dobra o joelho e pede perdão para Deus, porque Ele vai requerer de você. Então, preste atenção nisso que eu estou te falando, que é muito sério. Pastor, eu estava numa vida financeira arrebentada e eu prometi para Deus que se Ele abrisse as portas para mim, que eu ia ser dizimista, eu ia ser uma coluna da casa de Deus. Hoje você está prosperando, ou talvez nem esteja prosperando tanto, mas está melhor do que estava antes. O mês apertou, não chega junto. Assumiu um compromisso maior do que podia pagar. Primeiro lugar que você foi mexer, naquilo que você tinha prometido para Deus, que é ser fiel a Ele. E aí as coisas só enrolam. A Bíblia fala, seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. Então, se você algum dia prometeu para Deus que seria fiel nessa parte, se enrolou e deixou de ser, volte. E experimenta o milagre de Deus na tua vida. Amém? Seja fiel nessa parte.
porque é um mandamento de Deus. E a gente vai observar aqui um ponto importantíssimo agora. Agora não, né, no decorrer dessa pregação. Então, o Salomão, ele começa a construir o templo, no versículo 2 vai dizer para a gente assim, ó, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Então, daqui para frente, você vai ver tipo a planta, né? A planta do templo, que Salomão vai construir, e ele vai construir o templo, e o templo vai ficar muito bonito de se ver mesmo. Só que lá no capítulo de número 3, de primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3, a gente vai observar um ponto importante demais. Porque ali está dizendo para a gente que o Salomão, ele amava a Deus. Lembra do que eu chamei sua atenção? 4 anos depois, mesmo tendo tudo, o Salomão começa a edificar. Mas a Bíblia é clara em dizer que o Salomão amava o Senhor. Então a gente pode entender que não foi nem por negligência dele, nem por falta de vontade, que ele demorou 4 anos. Para ele poder começar uma construção desse tamanho, ele precisava organizar o reino dele, estabilizar, para ele não meter as mãos pela cabeça, os pés pelas mãos, não é isso? Mas ele começou a fazer por amor a Deus. E eu coloquei aqui no nosso estudo que para alguém edificar a casa para Deus, só se for por amor. A Bíblia vai dizer para a gente que hoje nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo meia dúzia, versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em proveniente de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Só que esse templo, que hoje somos nós, Deus ele pede para que a gente o edifique, né? E ele ensina para a gente o seguinte, aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, essa casa que está dizendo aqui em Mateus para a gente é o nosso corpo, é a nossa vida. Aqui nós estamos falando de edificação. Então, como que eu hoje edifico o templo do Senhor? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. E eu só farei isso quando eu amar a Deus de verdade. Porque quando você ama a Deus, ou quando você ama alguém, você se sacrifica. Quando você ama alguém, você procura manter uma estrutura. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus vai mostrar para mim e para você uma coisa importante, Se me amardes, o que tem? Guardareis os meus. Então, eu posso dizer que amo a Deus e não guardar os mandamentos dele. Na minha concepção, eu amo, mas na concepção de Deus, não. É onde muita gente erra. Eu amo a Deus, mas eu não guardo os mandamentos de Deus.
é eu dizer para minha esposa que eu a amo, mas o meu comportamento não está mostrando para ela que eu a amo. Depois você fala que me ama, se você me amasse, você não faria isso comigo. Então, quem ama, prioriza. Quem ama, prioriza. E Deus, ele pede para eu e você priorizar ele o tempo todo. Amém? Quem ama se sacrifica. Que tipo de sacrifício Deus quer hoje? Que você vai ali na esquina, corta a cabeça de um animal e derrama o sangue lá? É esse? Não. Qual é o sacrifício que Deus quer hoje do seu povo? Sacrifício de louvor. Mas eu vou dizer para você o seguinte: qual é o maior sacrifício para mim? Para mim, na minha concepção. Sabe? É eu querer fazer algo, não tem ninguém me impedindo, e eu disser para mim mesmo: não. Isso é sacrifício. O José dizer não para aquela mulher foi um sacrifício? Você pode contar isso como sacrifício? Pode. Por quê? Porque ele era jovem, cheio de hormônio, a mulher convidou ele para dormir com ela, e ele disse que não. E ele disse que não, não é porque ele falou bem claro: eu não vou para não pecar contra Deus. Então esse foi o motivo. Esse foi o motivo dele dizer não. Aí Jesus diz o seguinte: se você não renunciar à tua carne, se você não renunciar a você mesmo, você não vai conseguir seguir os meus mandamentos. É isso ali. Então, quando você renuncia à tua própria vontade, sem que ninguém te obrigue a deixar ou fazer, mas você não faz porque você não quer, não. Eu quero. Quero muito, mas eu não vou fazer. Aí você não vai fazer por quê? Para não pecar. Aí você está se sacrificando. É um esforço que você faz por Deus. Sabe? E eu poderia levar isso para várias áreas da nossa vida. Poderia. Poderia levar isso para a financeira, para a área conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos. Poderia levar isso para relacionamento de trabalho, de profissão. Sabe? Poderia. Então, quando você se esforça para obedecer a palavra de Deus, mesmo quando você quer fazer algo, teus hormônios estão gritando, a sua vontade está ali, você quer muito, mas você diz: eu não vou. Mas por que você não vai? Eu não vou para não pecar contra o meu Deus. Amém? Isso você vai estar sacrificando. Então, Salomão amava a Deus? Amava. E só constrói o templo, só edifica o templo quem ama a Deus. Você ama a Deus? Ama? Sim, eu creio que sim. E você tem feito algum tipo de sacrifício por esse amor? Tem renunciado a algumas coisas por amor a Deus? Tem tido compromisso com as coisas de Deus? Porque quando você ama, você tem compromisso. Tem ou não tem? Tem compromisso. E você se compromete e você, às vezes, ou muitas das boas partes, você não quer nem fazer, mas você faz porque você tem um compromisso. Porque se você não se comprometer com nada nessa vida,
você não chega a lugar algum. Você morre de fome. Que até para você sobreviver, você tem que se comprometer com alguma coisa. Amém? Então, quando é que você se compromete com as coisas de Deus? Porque Deus não precisa da gente, mas a obra dele precisa. Então você vai se comprometer com a obra de Deus. Não estou dizendo com a igreja ABC, estou dizendo com a obra de Deus. E Deus deixa bem claro que você precisa ganhar almas. E você precisa ser comprometido em ganhar almas. Se eu perguntar a você quantas pessoas você se lembra agora que estão na presença de Deus porque você levou elas à presença de Deus. Quantas oportunidades de falar de Deus você já teve e deixou de falar e não falou? Se você olhar para essa igreja agora, você consegue encontrar alguém aqui que foi você que trouxe? É isso que Deus está querendo passar para a gente hoje. Nós somos o templo de Deus. E esse templo de Deus, para que eu possa edificá-lo, eu preciso amar a Deus. Porque se eu não amo Deus, eu não vou apacentar as ovelhas dele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas? Se eu não amo Deus, eu não tenho compromisso com a obra dele. E o que é a obra de Deus? Né? A obra de Deus tem muita coisa. A obra de Deus ela engloba diversos pontos. E um dos pontos que tem na obra de Deus é cuidar da casa dele. Cuidar da casa de Deus. Quando é que você cuida da casa de Deus? Quando você evangeliza, quando você vem dar uma faxina na igreja, quando você é ofertante dizimista, porque as despesas da igreja são pagas, a água, a luz. A igreja não paga impostos, não paga IPTU, mas a igreja paga taxas. O imposto que a igreja é liberada é o IPTU, mas tem taxa. Tem outros tributos. Tem. Amém, pessoal? A igreja não paga imposto. Não paga imposto. O que é imposto? IPTU, IPVA de algum imóvel. Mas tem taxas. Outros tributos pagam. Então, tem despesa a igreja? Tem. E quem é que sustenta isso? É o povo de Deus. Eu tenho um compromisso com a obra de Deus. Tudo que eu recebo, eu sou fiel no meu dízimo e eu faço ofertas que abençoam a casa de Deus. Você tem compromisso? Esse compromisso eu tenho. Amém? São compromissos. Eu só vou ter esses compromissos se eu amo de verdade. Eu só vou ter o compromisso de edificar o templo de Deus quando eu cuido da minha saúde. Você cuida da tua saúde? Tem que cuidar. Eu tomo meus remédios. Tomar os remédios é cuidar da saúde? Em parte, sim. Mas cuidar da saúde não é só tomar os remédios. Até porque, em alguns casos, nem todos, alguns casos, a pessoa só toma o remédio porque não cuidou antes. Em alguns casos, tem casos que não. Mas em alguns casos é. Uma pessoa, há muito tempo atrás, viu a glicose dela, estava 120. O médico disse, você está pré-diabético. Não existe pré-diabético, ou é ou não é. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas o médico quis dizer o seguinte, ou você cuida, ou você vai ficar diabético. E vai ter que tomar remédio a vida, e a pessoa não leva a sério. Cai dentro do doce.
e come doce, e come arroz demais. Quando eu falo assim, come, eu estou falando no excesso, tá, pessoal? É no doce, pavê, chocolate, né? Outras coisas mais. Não é isso? E não tá nem aí, de manhã, de tarde, de noite. Cai no hambúrguer, no cachorro quente. Janta aquele pratão de macarrão com ovo cozido. Às vezes você chega em casa tarde da noite, cheio de fome, nós vamos fazer um macarrãozinho rapidinho, já bota água para ferver enquanto vai tomar banho. Quando volta a água já ferveu, já mistura ali, pá, aquele panelão, porque tá com fome, né? Mete aquele pá e vai dormir. Aí o teu açúcar vai lá em cima. E o médico disse, maneira na comida porque você tá... E você não tá nem aí, ó. Eu vou te perguntar, que compromisso você tem com a tua saúde? Eu não aguento dormir com fome. Que compromisso você tem com a tua saúde? Nenhum. Vai dar uma hora que você vai ter que tomar Diamicron, Glifage, insulina. Ai, esse diabo me pegou. Qual o diabo que te pegou? Foi tua falta de compromisso. Então, cuida da saúde agora enquanto você pode. Amém, pessoal? Um exercíciozinho, uma caminhada. Toma um cafezinho com menos açúcar e corta o refrigerante. Sei lá. Cuida. Amém? É o capeta. Tem determinada enfermidade aí que só está aí porque não cuidou. Tem outras que não, tá, pessoal? Tem enfermidade que chegou aí sem a pessoa dar motivo nenhum para isso. E aí tá tomando remédio, tá se cuidando, tá certo. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, o Salomão, no capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 11. Ó, capítulo 6. Ó. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, olha agora, pessoal, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual farei a Davi teu. Então Deus está dizendo aqui para Davi, ou melhor, para Salomão, na verdade o que Deus está fazendo aqui é alertando. Ele está dizendo, Davi, ou Salomão, se você andar no meu caminho, nos meus mandamentos, e isso para Salomão era tranquilo fazer. Porque a gente viu lá no primeiro Reis 3:3 que Salomão amava a Deus. E a gente viu em João 14:15 que amar a Deus é guardar o mandamento dele. Então, para Deus dizer Salomão que Salomão o amava e que ele guardava os mandamentos, agora aqui Deus está dizendo, olha Salomão, se você andar nos meus estatutos, obedecer os meus mandamentos, eu vou coloca no versículo 13, lá onde estava lá, ó, eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Se você andar nos meus caminhos, no meu estatuto, obedecer minha palavra, eu vou habitar no meio do povo de Israel e não desampararei o meu povo. 13:14. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Então Deus, ele fala para Salomão o que não precisava falar. Salomão amava a Deus. Mas mesmo assim, Deus diz para ele: se você andar na minha palavra, obedecer meus mandamentos, eu vou habitar no meio do povo. Eu vou escrever o meu nome nessa casa.
Amém, pessoal? 1 Reis 9, versículo de número 1, vai dizer assim, ó. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa, e a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isso aqui é tremendo. Você edificou a casa, que é o templo. Nós aprendemos que hoje o templo somos nós. Deus alertou Salomão: se você andar na minha presença, obedecer meus mandamentos, não se desviar dele, eu vou habitar. Ó. Eu quero que você entenda que esse mesmo alerta, estou chamando de alerta, que Deus deu para Salomão, ele dá para a gente. A Bíblia fala que o que nos santifica é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é. Deus está dizendo que é Ele que santifica. Fizeste para mim, ó, santifiquei a casa que edificaste. Como é que Deus santificou? Pondo ali o meu nome. Pondo ali o meu nome, cadê? Meu nome. Outra coisa. Colocando os meus olhos e também o meu para todos. É isso. Se eu, como templo de Deus, me santifico, que é a palavra dele que me santifica, guarde os mandamentos, obedeça a palavra, siga as orientações, ando nos estatutos, Deus me santifica. Está sempre de olho em mim e o coração dele está comigo. É o que ele está dizendo, porque a Bíblia mostra para a gente o templo para exemplo nosso. Amém, pessoal? É isso que eu preciso entender. Que as promessas que Deus faz para o templo lá de Salomão são as promessas que ele faz para o templo dele hoje. Deus não muda. Ele enxerga nós como aquele templo lá. Uma vez construído e andando no caminho correto, que é a palavra dele, ele vai olhar para a gente o tempo todo. Ele vai estar conosco o tempo todo. Ele vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai abrir portas, o inimigo não vai tocar, as coisas maravilhosas vão acontecer, vai ter luta, mas vai ter a vitória, porque em nenhum momento você vai perder, porque Deus diz que no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Só que a partir do versículo 4, Deus vai alertar novamente o Salomão. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai. Não te faltará varão sobre o trono de Israel. E realmente Deus cumpriu a parte dele.
Não falta rei em Israel. Falta? Não. E o reino é da linhagem de Davi? É. Só que a Bíblia, ela é espiritual, gente. Não é carnal. Quem é o nosso rei? Jesus. E Jesus da linhagem de quem? Davi. Se você parar para a história, eu vou trazer para vocês a história. E você vai ver que tem uma mistura tremenda. Porque o Abraão saiu da terra de Canaã, da terra dos pais dele, Terã, e foi para Canaã. Foi ou não foi? Ele levou alguém com ele, não levou? Quem foi com ele? O sobrinho dele. Como é que é o nome? Hein, pessoal? Ló. O Ló ficou na terra lá de Sodoma e Gomorra. Sim ou não? E aí, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas salvou o Ló. E aí o Ló saiu com a mulher e com 2 filhas. A mulher olhou para trás e virou estátua de sal. E as 2 filhas dele, o que fizeram com ele? Deram pinga para ele, deixou ele embriagado e fez o que com ele? Hã? Dormiram com ele. Uma delas engravidou, teve um filho chamado Amon. E a outra teve um filho chamado Moab. Certo? Moab. Israel está passando por uma necessidade, não tem chuva, está passando fome. Aí uma mulher chamada Noemi pega o marido dela e vai morar na terra dos Moabitas, que eram filho de Ló com a filha. Aí aqui, os filhos dessa Noemi casou. Uma casou com uma mulher chamada Orfa e a outra casou com uma mulher chamada Ruth. A Ruth é moabita? Sim ou não? É ou não é, pessoal? Sim. Ela vai para Israel com a Noemi, certo ou errado? Ela casa com um homem chamado o quê? Boaz. Vocês estão vendo a novela, né? Boaz. Esse Boaz e Ruth tem um filho chamado, qual é o nome dele? Obed. Esse homem chamado Obed tem um filho chamado Jessé. Esse Jessé tem um filho chamado Davi. Ó, olha que mistura. Entendeu? Então quer dizer que o Jessé vem da Moabita. Vem da Moabita. Então Jesus vem da linhagem de Davi. Uma mistura aí de Moabita. Você está entendendo? E se você parar para prestar atenção, Moabitas e israelitas viviam em guerra. E teve um período da história em que os moabitas foram proibidos de pisar no templo. Pastor, que confusão. É. A gente precisa estudar para aprender. Eu vou trazer esses estudos para vocês. Agora, vocês precisam, sabe, agarrar esses estudos e aconteça o que acontecer, você tem que vir buscar isso. Então, no capítulo 5 diz, então confirmarei o meu trono. A gente já leu. Versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles. Olha agora. Então
destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe de mim, de minha presença, não é isso? E Israel será por ditado de motejo entre todos os. Ditado de motejo, pessoal, é escárnio, motivo de zombaria. Sabe por que Deus está falando isso aqui? Porque os outros povos jamais profanariam o templo dos seus deuses. Aqui, Deus está mostrando para a gente a importância da obediência. Isso aqui é muito forte. Muito forte. No versículo seguinte, bota no 6 para mim. Desta casa, porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartar de mim e não guardardes os meus propostos, servis a outros e vos curvardes perante, olha agora, então destruirei Israel da terra que lhes. Se você parar para prestar atenção, isso aqui tudo aconteceu. O povo foi infiel, começou a idolatria. O próprio Salomão se envolveu com o povo de outros países, construiu altares a deuses estranhos. Israel foi saqueado. Israel foi levado cativo. Destruirei Israel da terra. Foi levado para a Babilônia. O templo foi destruído. Fala nisso, esses dias caiu um míssil lá perto do Muro das Lamentações. Estão em guerra. Israel foi destruído? Foi destruído. Lembra quando Neemias teve que reconstruir? Isso tudo por quê? Porque o povo se envolveu com as nações vizinhas a ele. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículo 12, se eu não me engano, que o povo se contaminou. Começou a adorar os deuses estranhos. Olha lá. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. O povo se contaminou, o povo começou a adorar deuses estranhos. O templo construído foi destruído. O povo de Israel foi levado para morar na Babilônia. E olha que Deus alertou Salomão 2 vezes. Semana que vem a gente vai continuar. E você vai ver lá no finalzinho da vida de Salomão. E Deus vai dizer assim, por 2 vezes. 2 vezes. Deus alertou Salomão. Não foi uma, não foi 2. Além de Deus ter alertado Salomão sobre isso daqui, ele também alertou Salomão para não se misturar com mulheres estranhas. Além de Deus ter falado 2 vezes para Salomão não se envolver com mulheres estranhas, o próprio Salomão já havia aprendido que não deveria fazer isso desde criança, porque Israel era ensinado desde criança as Escrituras. Então, motivo ele não tinha. Falta de orientação, de alerta, também não foi. Alerta dos pais, alerta do costume da sociedade, alerta do próprio povo, não foi falta. Então, sabe aquele negócio? Não foi falta de aviso. Sabe quando você avisa alguém, e aí depois você fala, eu te avisei. Não, isso aí não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso.
Mas mesmo Deus falando, Deus alertando, o povo cometeu a falha. 1 Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito ao filho de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com... Ali diz que Deus havia dito para ele não se envolver. E o que ele fez? Terceiro, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres, o que tem, pessoal? Perverteram o... gente, 700 mulheres princesas significa que com essas 700 ele poderia ter casado, estava tranquilo. Por isso a Bíblia está chamando de princesa. Fala assim comigo, esposas legítimas. Podia. Naquela época ele poderia. O que pegou mal aqui para o Salomão? Aquelas 300 concubinas ali. Concubinas ali, amante. Significa que essas 300 mulheres, elas eram de outros países. E Deus havia dito para Salomão não se envolver com elas. Tem um monte de coisa que Deus pede para a gente não se envolver hoje. Um monte. Se você olhar o versículo 1, vai falar assim, ó. Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó. A primeira coisa que Salomão fez foi casar com a filha de Faraó. Bom, até então, olha só, até então, a Bíblia não mostra para gente Deus cobrando de Salomão por ele ter se envolvido com a filha de Faraó. Até então, não. Quando é que Deus chamou a atenção? Quando ele começa a se envolver com aquele monte de coisa. E aí Deus fala, além de você ter feito isso, você fez mais isso aqui. Então existem coisinhas que a gente faz que até Deus tolera. Mas aí a gente pensa que está tudo certo e começa a aumentar. E aí vem, quando ele puxa a corda, ele puxa tudo. Já aconteceu de você chamar a atenção de alguém por causa disso? Você já fez isso, até então deixei para lá, mas agora é demais. Né? Tem coisa que... versículo 4. 1 Reis 11, 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, o que tem, pessoal? Não era perfeito com o... Mas no começo era, lembra? Lembra lá no 1 Reis 3:3? Salomão amava a Deus. Aqui, ele já não ama mais. Seu coração já não era mais perfeito para com Deus. Seguinte. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então observem que o Salomão começou a edificar deuses, a edificar altares aos deuses das mulheres de outros países que vieram morar com ele. Versículo 8.
E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Mais um. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual, olha ali, 2 vezes lhe apareceram. Salomão amava a Deus, e enquanto ele amava, ele edificou o templo. Mas quando ele deixou de amar a Deus, ele começou a servir a outros deuses. E enquanto ele servia a outros deuses, ele começa a edificar templos, altares aos deuses estranhos. Então, enquanto você ama a Deus, você edifica a tua vida para Deus. Mas quando você deixa de amar a Deus, você edifica a sua vida a deuses estranhos. E a gente aprendeu aqui que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amém? Semana que vem eu vou dar continuidade. E a gente vai aprender muito mais. Eu creio que essa palavra vai fortalecer você. Lá em Hebreus diz que ninguém está sozinho nessa vida. O problema é que as pessoas só vão descobrir isso no dia do juízo. Mas, como você é membro da Igreja da Graça de Bento Ribeiro, você sabe disso antes do dia do juízo, porque eu estou te ensinando. Por isso, se tem alguma coisa que precisa arrumar na tua vida, aproveita e arruma logo. Porque o amanhã a Deus pertence. Vamos ficar de pé?